Minha dúvida é sobre propostas de valores pelo serviço. Tem uma tabela ou é intuitivo? Excelente pergunta, tá? Não é só intuitivo, não é intuitivo, não é mesmo intuitivo. Você tem que ter noção de onde basear esses valores, de como ter esses valores, tá? Não existe o valor certo ou errado, caro ou barato quando se fala em prestação de serviço, porque é o tipo de coisa difícil de você medir. Não tem algumas coisas, gente, com produto físico, por exemplo, essa caneta. Tem como eu medir, né, o preço dela, tem como eu fazer um comparativo real dela. Por quê? Porque eu vou em várias papelarias, numa papelaria ela custa um valor, no outro ela custa outro, eu sei que é a mesma, tá? Mas quando se fala de serviços é como produtos digitais, eu não tenho uma base justa de comparação, porque não é a mesma coisa, né? Então, assim, a gente até presta os mesmos serviços, mas eu presto de um jeito, você presta de outro, né? Então, assim, não existe o preço certo para precificação de serviço, não, tá? Então, mas existe toda uma base, existem todos os dados que você tem que considerar para chegar nos valores aí do seu trabalho. Então, assim, eu criei, né, para mentoria, né, dentro da mentoria eu dou, e dentro do curso, o Precificação Descomplicada para Assistentes Virtuais, nesses dois casos, né, tem essa planilha, eu desenvolvi uma planilha para fazer esses cálculos, para facilitar esses cálculos para vocês, mas é uma planilha, assim, que eu ensino como preencher, não existe uma planilha pronta com valores, isso não existe, tá? Se vocês quiserem só tirar a prova dos 9, quando eu falo de serviço, entrem no 99 Freelas, que é um site para você contratar serviço de freelance. Cadastra você lá, mas não como freelance que quer oferecer serviço, como alguém que quer contratar um projeto. Coloca lá um projeto fictício com exatamente o mesmo serviço que você pretende prestar e deixa as pessoas responderem para você. Vocês vão ver que tem gente fazendo preço de banana, que você vai olhar e falar assim, eu não faria por esse valor de jeito nenhum. Isso aí não gasta, não paga nem o fato de eu ligar o meu computador ou o meu celular para fazer. E você vai ver gente fazendo de um valor tão alto que você não vai acreditar que vai ter gente que paga por aquilo. Então, assim, e tem gente que paga pelo valor muito alto e tem gente que faz com o preço de banana. Então, assim, não existe o preço certo. E a proposta, bom, primeiro você tem que aprender a definir os valores e precificar seu trabalho, para depois entender como montar a proposta de um jeito mais assertivo, tá? Mas é um assunto que é tão pano pra manga, que para vocês terem ideia, lá dentro da mentoria, aula de precificação, 2 horas só falando de precificação, só falando de detalhes de precificação, só ensinando a precificar, mostrando planilha, mostrando como usar planilha, falando de tudo que vocês precisam pensar. Então, assim, é um assunto muito pano pra manga total. E aí eu tenho a proposta, entra numa outra aula, né? Sobre gestão de redes sociais, como abordar um possível cliente. Você precisa aprender a prospectar, porque a prospecção, gente, uma vez que você aprende como prospectar com eficiência, você é capaz de prospectar para todo tipo de serviço que você queira oferecer. A base é a mesma. E aí eu ainda vivo como assistente virtual editando meus vídeos, eu ainda tenho os meus ganhos dos meus vídeos, né? Então, assim, uma vez que você atinge aquilo, você não perde. Por quê? Porque você fideliza cliente, porque seus clientes indicam outros clientes. Então, assim, é fácil chegar? Não, mas dá pra encurtar o caminho, porque o que eu levei um ano pra atingir, teve aluna minha que levou 3, 4 meses pra atingir, até menos, tá? Então, assim, depende muito de vocês. E eu tenho um método que encurta esse caminho. É um método eficaz mesmo. O pessoal tá aí pra provar. Gente, a Dani, com 2 meses, ela saiu do zero. Ela sabia nada também. Saiu do zero, começou a estudar coisas que tinha gratuito na internet. Depois ela entrou na mentoria sem ter feito nenhum curso anteriormente. Entrou no zero. E somente com o que ela aprendeu lá e estudando as coisas que eu ia orientando ela a estudar fora de lá, né, e todas as pesquisas, e toda a dedicação que ela tinha, porque isso é mérito dela total, com 2 meses ela conseguiu largar o emprego CLT dela da carteira assinada. Conseguiu largar o emprego de carteira assinada 2 meses. Por quê? Porque em 2 meses ela conseguiu ganhar melhor do que ela ganhava com a carteira assinada, e aí largou e ficou totalmente vivendo como assistente virtual.